Be the change you want to see in the world, today. Change. A metamorfose de uma vida. Prólogo. O coração inquieto. Desde cedo algo me doía. Não era tristeza. Não era medo. Era uma saudade de algo que eu ainda não conhecia. As ruas gritavam mentiras disfarçadas de progresso. As manchetes contavam histórias que não tocavam o chão. As pessoas corriam, mas para onde? Eu tentei caber. Fiz tudo certo. Estudei, venci, conquistei, sorri. Mas à noite, mesmo com o mundo aplaudindo, o vazio ressonava mais alto dentro de mim. Chamam de crise, chamam de busca espiritual, chamam de loucura. Mas talvez seja apenas o coração se recusando a dormir. Eu não queria só mudar o mundo. Queria me mudar, profundamente, inteiramente como a terra muda depois da chuva. Porque entendi, enfim, não há mudança verdadeira fora. Se dentro tudo continua igual. Este livro não é um manual. É uma travessia, feita de pausas, de perdas, de pequenos despertares que ninguém viu. Se você já sentiu essa inquietação, esse não é por aqui, sussurrado pela alma, talvez essas páginas sejam para você. Não como um guia, mas como um espelho, um sussurro de volta para casa. Por que mudar? Não é reinventar-se. É lembrar quem se é, debaixo de tudo que ensinaram a ser. Capítulo 1. As primeiras perguntas. Antes de aprender a falar bonito, eu já perguntava demais. Por que as pessoas gritam quando estão tristes? Por que existe tanta pressa e tão pouca alegria? Por que mentem na televisão? Por que o certo parece fraco e o errado vence com aplausos? As respostas vinham em forma de silêncio, ou riso, ou raiva. Você pensa demais, diziam. Estraga o clima, reclamavam. Mas como calar um coração que nasce com ouvidos? Eu via o mundo como uma peça fora de compasso. Sentia a dor dos outros como se fosse minha. Desenhava futuros em folhas de caderno. Imaginava países justos, cidades gentis. Gente que ouvia, que olhava, que tocava sem machucar. Enquanto outras crianças queriam ser astronautas ou jogadores, eu sonhava ser mudança. Nem sabia o que isso significava, mas sabia que era possível. Na escola, aprendi a dividir. Na rua, a endurecer. Em casa, a observar. Foi aí que a dúvida virou inquietude. E a inquietude virou bússola. Eu não queria crescer para repetir. Queria crescer para descobrir e, se possível, transformar. Mas uma lembrança, aos 7 ou 8 anos, ficou cravada na alma. Na volta às aulas, senti algo estranho. Olhei para o quadro negro, o uniforme, os cadernos novos, e uma pergunta me atravessou inteira. Por que tenho que começar tudo de novo? Se já vivi várias vidas e já fiz tudo isso antes? O mundo ao meu redor seguiu como se nada. Mas dentro de mim, o tempo parou. E então, uma voz mansa, que não era minha, me respondeu em silêncio. Fique tranquilo. Um dia, você vai entender tudo. Naquele instante não tive medo. Tive paz e uma certeza quente que me abraçava por dentro. Sabia, sem saber como, que aquilo tinha a ver com Jesus. Um arquétipo de amor tão simples e tão imenso que fazia tudo ter sentido. Mesmo o que eu ainda não entendia. Naquele dia percebi. Meu caminho não começava ali. Ele apenas recomeçava. Capítulo 2. Portais invisíveis.
Entre os 15 e os 17, algo em mim se abriu. E não foi só o corpo. Foi como se o véu do mundo tremesse por um instante e eu visse por trás da cortina. Entrei na minha primeira escola de mistérios. Não havia provas, havia símbolos, havia silêncio e um convite constante. Mergulhe em si, volte ao que você já sabe, mas esqueceu. Comecei a meditar, a perceber que os pensamentos não eram apenas nuvens, mas ímãs, que a mente, se não conduzida, é conduzida, e que a realidade, às vezes, se curva ao desejo, quando o desejo nasce limpo. Pratiquei Kung Fu. Não como luta, mas como caminho. Cada movimento era um mantra em ação. A disciplina do corpo afinava o espírito. Tentei contar para os outros, mas poucos compreendiam. Minhas redações deixavam os professores desconcertados. Aprendi a calar sem desistir e a confiar nos que sentiam parecido. Capítulo 3. Atos de amor. Um dia uma ideia surgiu. Foi num jantar simples no restaurante Nectar, com meu amigo Carlos, que uma ideia nasceu como quem acende uma vela no escuro. E se usássemos nossos intervalos das aulas para fazer algo por quem tinha menos? Na semana seguinte, estávamos agindo. Com a autorização e apoio da diretoria, criamos as campanhas dos lanches. Fazíamos o rodízio das classes, que alternadamente traziam lanches extras para distribuir para as turmas que não tinham condições de trazer lanche. Recolhíamos os lanches todos os recreios, separávamos e os levávamos às salas das crianças, da turma das classes gratuitas da escola particular. Sem alarde, sem foto, com respeito e sorriso. Logo se juntaram Paulo, Cissa, Mariana e outros amigos que queriam fazer a diferença. Transformamos nossos recreios em rituais de gentileza. Durante anos, aquilo foi nossa verdadeira aula. Ali entendi. Servir também é orar com as mãos. E o invisível, às vezes, se revela no concreto. Capítulo 4. Força e forma. Aos 17 anos, entrei na faculdade como quem atravessa um portal. O vestibular foi vencido e celebrado. Fui parar na televisão. Objetivo: as melhores cabeças. Passei entre os primeiros em engenharia, numa das universidades mais respeitadas do país. E ali, entre aulas e corredores, continuei a moldar meu templo interno, Kung Fu com o eterno mestre Chan, e ajudando com os iniciantes jiu-jitsu nas quartas no almoço com o saudoso Pedro Emetério, boxe eventual nas sextas com o Miguel de Oliveira, quando o Roberto e o Adolfinho me convidavam. Tínhamos uma turma unida de monitores na academia. Jovens e determinados com uma vontade de criar um mundo melhor. Mas então, o inédito aconteceu na faculdade. Uma nota meio em álgebra linear. O mundo, por um instante, desabou, mas também ensinou. Aprendi a falhar sem desmoronar. Voltei às notas boas e compreendi que o saber de verdade não é o que se exibe, é o que transforma por dentro. Na mesma época, algo novo pulsava. A vontade de empreender. Me encantei por computadores. Com meu amigo Ricardo e seu Apple II, recém-lançado, acabei acampando na casa dele, transformando seu estúdio em laboratório. Criamos uma consultoria. O primeiro cliente, um escritório de advogados. Depois, ajudei a estruturar o estoque da Suprebem, um supermercado delivery quando isso ainda era futuro. Também criamos um robô para uma feira de ciências infantil. Não tínhamos dinheiro. Tínhamos visão. E aquela bendita ignorância de quem não sabe que é difícil e por isso faz. Na superfície, eu era força. Por dentro, começava a nascer a forma. Capítulo 5. Caminhos antigos, despertares novos.
Aos 20 anos, fiz minha primeira travessia. Foi com minha família e amigos. Destino: Egito. Não era turismo, era encontro. Ali estavam as pirâmides. Ali estava o templo empilhado em pedras. Ali, 2 amigos nossos conseguiram algo que parecia lenda. Passaram a noite dentro da grande pirâmide. Lá dentro, não sei o que aconteceu, mas isso me ficou na cabeça. Sentia que o corpo caminhava, mas era a alma quem viajava. Na França, visitei a Notre-Dame. Entrei numa missa em latim. Não compreendi as palavras, mas compreendi a alma delas. Algo ressoava do tempo em que fé era fogo e não performance. Em Israel, caminhei por todos os lugares onde Jesus pisou. Cada pedra parecia saber mais que os livros. Mas foi em Qumran que meu coração parou. Ali, entre rochas e areia, os manuscritos dos essênios dormiam há séculos. E mesmo sem tocá-los, algo neles me tocou. Não sei se era o conteúdo ou o contexto. Só sei que naquele lugar, pela primeira vez, senti que fé, disciplina e silêncio não são coisas opostas. São faces da mesma verdade. Mais tarde, subi a América até o berço do sol. Peru. Com os amigos Marcos e Pedro, desbravamos Machu Picchu com olhos de meninos e escuta de velhos. Inspirado no pernoite dos amigos na pirâmide, pensamos em passar a noite dentro do complexo arqueológico. Meditamos, respiramos, mas lembramos que, durante o dia, vimos uma cobra coral em Huayna Picchu. Decidimos voltar ainda de noite mesmo. A montanha, viva e silenciosa, nos guardava enquanto tentávamos morro abaixo descobrir no escuro a trilha de volta. Chegamos então em Águas Calientes guiados apenas pela intuição e a luz da lua. No caminho, encontramos gente que não parecia deste mundo. Falavam de duendes, de visões após comerem o cacto San Pedro. Não zombamos, apenas ouvimos, porque ali naquela noite qualquer certeza parecia arrogância. Voltei para casa diferente, mais leve, mais atento e talvez mais só, porque nem todo mundo entende quando você começa a ver o invisível. Capítulo 6. Silêncios que desafiam. Com 22 anos, me formei em engenharia. Depois de tocar templos, desertos e montanhas sagradas, eu me vi de volta ao barulho do mundo comum. Mesas de trabalho, reuniões, ambições alheias vestidas de urgência. Mas algo já havia se quebrado. Ou talvez se revelado. Eu não era mais o mesmo. O que antes me movia já não me emocionava. O que antes parecia urgente, agora soava artificial. Comecei a silenciar, não por fraqueza, mas por necessidade. Fui me afastando de certas rodas, de certos ruídos, e pouco a pouco, de certas versões de mim mesmo. Tentei ainda buscar sentido nas estruturas antigas: religião, sucesso, status, aplausos. Mas já não cabia, já não fazia som dentro. A pergunta que surgiu não era mais o que vou fazer da vida, mas quem é esse que observa tudo em silêncio? Mudei rotinas, mudei ritmos, mudei o modo como olhava. A beleza voltou a morar nos detalhes. Numa fruta bem lavada, num banho demorado, num gesto sem nome, e no vazio entre um projeto e outro, eu comecei a vislumbrar algo que não era nem objetivo nem promessa. Era paz. E pela primeira vez, não corri para registrá-la. Apenas fiquei e deixei que ela me reescrevesse. Capítulo 7. Da busca ao mapa. Anos adentro no mundo profissional, nem tudo era leve. Enquanto sonhava com símbolos e mistérios,
eu também era cobrado a entregar resultados reais, rápidos, mensuráveis. E nesse choque entre o invisível e o concreto, a alma foi ficando espremida. Do Japão, eu rodava o mundo a cada 15 dias. Tóquio, Austrália, Argentina, Brasil, México, Filadélfia. E de volta a Tóquio. Fazia apresentações, liderava projetos, falava várias línguas, mas não falava comigo mesmo há meses. Minha esposa, cansada desse ritmo insano, decidiu passar um tempo com o pai dela em Florianópolis. Como meu roteiro global incluía o Brasil a cada 2 semanas, eu comecei a parar por lá para vê-la e dormia no sofá da casa do sogro, até que um dia ele me olhou com seriedade e disse: "Precisamos falar com o chefe desse garoto, porque isso não é vida." Naquele momento, pela primeira vez, eu também comecei a duvidar. Capítulo 8. Quando a mudança vira missão. Foi quando percebi, eu precisava mudar. Não só o ritmo, não só a rotina, mas a direção. Voltar ao Brasil parecia, pela primeira vez, não um passo para trás, mas um recomeço com propósito. Uma nova possibilidade apareceu. Um projeto gigante, nascendo do zero, como uma startup dentro de uma das maiores empresas de telefonia do mundo. Base no Rio de Janeiro, papel em branco. E uma chance real de aplicar tudo o que havia aprendido, de forma viva, humana e criativa. Liderei a estratégia desde o início. Mais de 3.000 torres instaladas, 1.000 funcionários contratados, 1.000 lojas parceiras ativadas. Criamos uma nova marca, carregada de emoção. Lançamos um serviço que era mais do que conexão, era identidade. E no dia 1º de operação, o improvável aconteceu. 800.000 clientes. Um case mundial. Era como se toda a bagagem acumulada até então, técnica, emocional, espiritual, finalmente tivesse encontrado forma. A mudança que eu tanto buscava agora não era teoria. Era tarefa. Era prática. Era impacto. E pela primeira vez, mudar o mundo parecia possível. Capítulo 9. Um novo coração no Rio de Janeiro. Foi então que meu filho nasceu. No meio de reuniões, planos estratégicos e metas ousadas, o Rio de Janeiro me deu algo que nenhuma conquista tinha dado. Um novo sentido. Aquele pequeno ser, envolto em silêncio e pureza, colocou tudo em perspectiva. O mundo que eu tanto queria transformar agora era também o mundo que eu queria proteger. E não com discursos, mas com presença. Cada olhar dele era um lembrete, que a grandeza mora nas coisas pequenas, e que talvez o maior legado que eu pudesse deixar não fosse uma empresa, nem um projeto global, mas a maneira como eu o amava e me deixava ser transformado por isso. Ali, descobri um novo tipo de força, a de ajoelhar, brincar, escutar. E compreendi. Mudar o mundo é urgente, mas mudar-se para ser um bom pai é sagrado. Certa vez, precisei viajar à Espanha a trabalho. Meu filho tinha cerca de 1 ano. Passei uma semana fora, 7 dias de reuniões, voos, decisões e relatórios. Mas bastou um abraço dele para que tudo isso perdesse o peso. Ao chegar em casa, ele veio direto para o meu pescoço. Ficou ali, grudado em mim como se o tempo fosse feito só de saudade. Tive que tomar banho com ele no colo, porque simplesmente não queria sair. Aquela cena, molhada, simples, sagrada, me revelou uma verdade. Meu filho precisava de mim. E eu também precisava dele, e da minha esposa, e daquilo que não pode ser comprado nem acumulado. A vida de viagens,
dinheiro e poder começava a perder o brilho, e algo mais profundo começava a bater à porta do meu coração. Capítulo 10. Construir para despertar. Voltar ao Brasil reacendeu em mim uma paixão antiga: criar o novo. Desta vez, fui chamado para São Paulo. Um dos maiores ícones do jornalismo e da mídia nacional buscava reinvenção, e eu fui convidado a liderar essa transformação. Não era apenas uma modernização, era uma ruptura. Era traduzir décadas de papel e rádio para a linguagem do digital, sem perder a alma. Reformulamos todo o ecossistema digital do grupo jornais e rádios online, plataformas mobile, web TV, mecanismos locais de busca, agência de notícias e até uma rede social, que por um período foi maior do que o próprio Facebook no Brasil. Ali, a inovação não era um produto, era um modo de ser. Reuníamos jovens talentos com veteranos da notícia, colocávamos todos na mesma sala, e o desafio era sempre o mesmo. Como informar com verdade, sem perder a velocidade do tempo digital? Foi intenso. Foi pioneiro. Foi transformador. Mas também exaustivo. Porque mudar estruturas tão antigas exige mais que estratégia. Exige escuta, paciência e fé. E aos poucos fui entendendo. Fimaçu, o mundo pode ser transformado por tecnologias. Mas as pessoas só se transformam por encontros reais. E foi isso que essa etapa me ensinou. Que inovação de verdade começa no humano, e que mesmo os maiores sistemas só fazem sentido quando voltam a servir o essencial, a verdade, a conexão e o bem comum. Capítulo 11. A vida em alta definição. Entre Itália, França, Japão e Brasil, fui costurando experiências marcantes. Pelos corredores do poder e dos grandes projetos, eu já tinha vivido muitas vidas dentro desta mesma vida. Assumi posições de liderança. Tomei decisões que mudavam o rumo de empresas. Era respeitado, escutado, protagonista. Comprei meu apartamento com vista para o parque. Uma casa fantástica no clube de campo, onde ensaiava minhas tacadas de golfe. E por vezes escapava até mesmo em plena quarta-feira. O carro que eu sempre quis estava na garagem. Os restaurantes que eu desejava, nas minhas noites, as viagens, nas rotas que escolhia. Conheci praias paradisíacas, mergulhei no Tahiti, em Fiji, nas Maldivas, em Bonaire. Cada lugar parecia um sonho encarnado. E cada história que vivia parecia ampliar o brilho da vida em terceira dimensão. Tinha histórias para contar, conquistas para exibir, experiências para recordar. E por um tempo, parecia que aquilo era mesmo o topo. Mas em silêncio, uma fresta de mim começava a se perguntar: é só isso? Porque mesmo com tudo, o tudo ainda parecia faltar alguma coisa. E então, o vazio apareceu. Me esqueci das minhas raízes. Me confundi com o personagem que eu mesmo havia criado. Engordei. Bebi demais. Minha pressão chegou ao limite. Meu corpo pediu um basta. E minha família sentiu. Não era mais possível fingir que estava tudo bem. Porque dentro, tudo já gritava há muito tempo. A alma, que um dia buscou os mistérios, agora estava soterrada sob relatórios e vinhos caros. A criança sonhadora adormecia cada vez mais fundo. Era chegada a hora de um novo tipo de coragem, a coragem de parar. De olhar com sinceridade.
de lembrar quem eu era antes do personagem. E no fundo do fundo, naquela dor sem nome, o chamado voltava a sussurrar: ainda dá tempo. Capítulo 12. O retorno ao essencial. Era hora de mudar. Change. Não só como palavra, mas como urgência da alma. Deixamos a vida agitada para trás e nos mudamos para Florianópolis, terra da minha esposa, e onde o mar parecia sussurrar antigas verdades. Ali, entre praias e montanhas, comecei a lembrar de quem eu era antes do personagem. Voltei a nadar com regularidade. Caminhava pelas mais de 40 praias da ilha. O corpo acordava, a alma escutava. Troquei hábitos. Acordei mais cedo. Respirei com consciência. Comi com presença. Silenciei com gratidão. Brincava com meu filho no quintal. Sentia o cheiro da terra molhada. Andava descalço. Ouvia o silêncio. E ele falava. Entendi que transformação não começa em grandes decisões, mas em pequenos gestos vividos com inteireza. Era um recomeço, não de fora para dentro, mas do centro para tudo. Capítulo 13. O clamor das ruas. Minha vida parecia equilibrada, mas o país gritava. A corrupção transbordava nas manchetes. E milhões de pessoas foram às ruas. Eu também fui. Porque não dá para transformar-se por dentro e ignorar o que acontece fora. Escrevi, falei, conectei, me engajei. Depois veio a pandemia. E com ela, o medo, a confusão, a manipulação. Estudei dados. Tentei ajudar governos e mídia a comunicar com serenidade. Era possível salvar vidas com ação, não com pânico. Foi tenso, foi cansativo, mas me revelou uma verdade simples. A transformação individual precisa encontrar sua voz coletiva, ou ela seca por dentro. Capítulo 14. O corpo que grita. A tensão política, o peso da pandemia, o excesso de tudo. Voltei a me descuidar. Engordei. Bebi demais. Me perdi. Tentei recomeçar. Voltei ao Kung Fu. Busquei escolas de mistério. Tentei meditar. Mas não adiantava. Nada de fora conectava com o dentro. Meu corpo estava pesado. Minha alma opaca. As práticas viraram esforço. O sagrado não se forçava. Era como tentar rezar com fones de ouvido ligados. Eu sabia o caminho, mas não estava pronto para trilhá-lo. Até que o corpo gritou. E o grito não pedia mais técnicas. Pedia rendição. Capítulo 15. A ficha que cai. Aos poucos, a ficha foi caindo. Não adiantava mais culpar o governo, a pandemia, a mídia, a polarização, nem os outros, nem as empresas, nem as pressões externas, nem as expectativas alheias. Não fazia mais sentido buscar alívio na bebida, preencher o vazio com restaurantes, com velocidade, com brinquedos caros, viver no piloto automático de alguém que corre, mas não sabe mais para onde. Até mesmo as pequenas vitórias pareciam ecoar em silêncio. E os fracassos já não doíam, apenas entorpeciam. Foi aí que entendi. A única mudança real começa dentro. A verdadeira virada não é dramática. É humilde, é silenciosa. Não era mais sobre mudar o país. Era sobre me mudar. Change, de novo. Mas agora com os pés no chão
e o coração disposto a se despir de tudo que não era essencial. Não bastava parar. Era preciso reaprender a andar, mais devagar, mais profundo, mais inteiro. Era hora de caminhar para dentro. Capítulo 16. Back to Basics. Era hora de voltar ao básico, ao que é simples, ao que sustenta, ao que nunca deveria ter sido esquecido. Coloquei um monitor de glicose no braço por 15 dias e ele me mostrou o que eu já sentia. Cada alimento deixa um rastro, cada bebida acende ou apaga algo dentro de nós. Eu precisava retomar a saúde, a harmonia, a integridade entre o que penso, sinto e faço. Comecei reduzindo o que me fazia mal, o álcool de uma vez por todas, os carboidratos processados e óleos vegetais, com firmeza, como quem entende que o corpo é templo, não depósito. Passei a dormir às 20 horas, acordar às 4 horas, nadar às 5 horas. Ritmo, presença, ritual. Descobri uma nova rotina. E nela, reencontrei minha esposa e meu filho de um jeito mais verdadeiro. Sem ruído, sem ausências disfarçadas de trabalho, sem ego vestido de performance. Mas o maior aprendizado talvez tenha sido o outro. Não adianta lutar para mudar o mundo, as empresas, o país, o sistema, se você não muda primeiro. Tudo começa pelo espelho, o espelho do corpo e o espelho da alma. Só depois, talvez com humildade, você possa estender a mão a alguém. Não para salvar, mas para acompanhar. Na rua, na cidade, no país, no mundo. Pouco a pouco, no tempo de cada um. Capítulo 17. A última mudança. Passei décadas buscando mudanças externas, mudanças de país, de idioma, de empresa, de rumo. Mudei de papéis, de roupas, de títulos, de ideias. Busquei fora. Depois, busquei dentro. Caí, levantei, voltei a cair. E um dia, parei. Não porque cheguei, mas porque entendi. É a que te devolve. Devolveu-me ao essencial, ao silêncio, à respiração, à presença ao lado do meu filho, ao riso espontâneo com minha esposa, ao alimento simples, ao mergulho no mar antes do sol nascer. A última mudança não tem plateia, não tem cronograma, nem conquista. Ela é invisível, mas irradia. Porque quando você muda, de verdade, você não vira outro. Entendi que a maior transformação não é aquela que brilha, é a que se dissolve, não é a que te mostra, você vira você. E só então, talvez, o mundo comece a mudar também. Be the change you want to see in the world, today.